Seja bem-vindo ao nosso programa Mente Cristã, o programa de teologia da Liber TV. Meu nome é Lucas e deixa eu te dizer já duas coisas de cara. Primeiro, sim, é um programa de teologia aqui na Liber TV. É que mais pra frente a gente pretende fazer uma ponte entre a fé cristã e o libertarianismo, levando em conta que o Brasil é um país majoritariamente cristão e há uma chance muito grande de você mesmo ser cristão. E outro problema é que a gente não encontra muitos cristãos pela internet falando sobre libertarianismo. O máximo que a gente tem aí dos expoentes é o Paulo Cogos, que é católico e tem uma visão que muitos ANCAPs não concordam. Então a gente está tentando preencher essa lacuna com a teologia cristã, aqui no caso mais especificamente teologia protestante. Mas tem uma outra coisa. Como eu sei que os vídeos vão trazer muitas dúvidas, os vídeos que a gente vai fazer mais especificamente lá na frente sobre libertarianismo e fé cristã, então eu preciso ter uma base aqui de outros vídeos explicando muitos assuntos mais fundamentais da fé cristã e mais especificamente da fé protestante, porque eu não quero ter que ficar fazendo isso nos vídeos em que eu vou falar de libertarianismo. Eu quero falar só o suficiente nos vídeos e aqueles que não ficarem satisfeitos com as explicações breves dentro dos vídeos vão ter na descrição os vídeos completos sobre aqueles assuntos. Deu para entender? E é por isso que a gente vai ter 3 séries de teologia introdutória antes de começar a falar propriamente sobre o libertarianismo. A primeira série vai ser sobre a autorrevelação de Deus à humanidade, a segunda série vai ser sobre teologia sistemática e a terceira série vai ser sobre hermenêutica, ou seja, sobre os princípios por trás da interpretação de um texto e, no nosso caso, especificamente de um texto bíblico. E eu realmente acredito que você, sendo ou não cristão, deveria assistir os nossos vídeos de teologia para você ter uma proximidade maior com a teologia cristã, porque eu já te garanto aqui, a teologia cristã, a fé protestante não tem nada a ver e ela não é representada por aquilo que você vê na TV ou em vídeos malucos do Facebook e do YouTube. Então, já que nós estamos em um país com tantos cristãos, você, sendo ou não cristão, você deveria saber o básico de verdade sobre a fé cristã para você poder dialogar direito com esses caras que você quer trazer para o libertarianismo. Inclusive, você pode mandar os nossos vídeos para aquele seu amigo que está em cima do muro, quase vindo para cá. E é por isso então que a gente vai ter essas séries introdutórias. Eu aconselho você, inclusive, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, procurar a nossa playlist aqui no canal para ver quais vídeos já saíram. Então já se inscreve aqui no canal porque a gente vai ter uma tonelada de vídeos sobre esse assunto. Bom, e a gente vai começar a fazer isso já nesse vídeo aqui, que é um vídeo introdutório para todos os outros vídeos que virão. E é um assunto, inclusive, muito caro para você que é libertário, que é o que é a verdade. Bora lá então? Eu não sei qual é o seu nível de conhecimento da Bíblia, mas fique sabendo que a Bíblia usa muito a palavra verdade. Por exemplo, em João, capítulo 18, dos versos 37 e 38, a gente encontra um diálogo bem curtinho ali entre Jesus e Pilatos, onde Jesus começa já dizendo no verso 37 para Pilatos que ele veio a este mundo para dar testemunho da verdade. Ao que Pilatos responde, e o que é a verdade? E aqui é como se Pilatos estivesse dizendo o seguinte: olha, Jesus, eu até gostaria de conhecer essa tal verdade aí, mas eu não acho que alguém seja detentor dela. E, na verdade, eu acho que cada um tem a sua própria verdade. Você já deve ter ouvido isso, eu já ouvi isso várias vezes, o que é uma besteira, e a gente vai discutir sobre isso agora. E, afinal, o que é a verdade? Eu vou tentar dar uma definição bem simples aqui para a gente poder introduzir o assunto. Eu diria o seguinte: uma verdade é aquela informação ou aquela afirmação que está conforme os fatos. Por isso, a verdade é a expressão da realidade. Então, veja só, com essa definição, a gente já percebe que não existe verdade relativa. Toda verdade é absoluta. E mais do que isso, toda verdade é absoluta, imutável e exclusiva. Por que exclusiva? Porque ela exclui outras informações ou outras afirmações que sejam contraditórias. Duas afirmações contraditórias sobre o mesmo assunto não podem ambas estarem corretas ao mesmo tempo, no mesmo sentido. Ou uma delas ou as duas estão erradas. Outra coisa que a gente já percebe aqui é que a verdade não se importa com os nossos sentimentinhos. Você percebe isso? Uma verdade, ela continua sendo verdade, você gostando ou não, você querendo ou não. Não dá para você ajustar uma verdade de acordo com o teu gosto, com o teu desejo, com os teus anseios. Então, não importa a sua experiência de vida, a sua experiência em um determinado assunto,
ou seu ponto de vista sobre um tema, porque essas coisas, as experiências e os pontos de vista, não alteram a verdade. Se algo é verdadeiro para todas as pessoas em todos os lugares e momentos, ainda que essa verdade seja mal entendida ou até rejeitada. E esse aqui é um ponto importante, porque é bastante óbvio que a verdade pode sim ser omitida, obstruída, atacada e até deturpada, mas essas coisas não alteram a verdade. A mentira não muda a verdade, a mentira apenas não expressa qual é a verdade. Pense nisso aqui, uma pessoa pode estar totalmente convicta de alguma coisa, e inclusive essa convicção pode ser honesta e totalmente sincera, mas essa pessoa pode estar sincera e honestamente equivocada. E o que é o equívoco? O equívoco é aquilo que, apesar de não estar conforme os fatos, alguém acredita que esteja. E é por isso que algumas pessoas gostam de dizer que a verdade é relativa, que cada um tem a sua verdade, porque se elas assumirem que a verdade é absoluta, elas correm o risco de ter as suas crenças, as suas opiniões derrubadas. E isso não é muito legal. Mas não tem jeito, a verdade não está nem aí para você. E aliás, dizer que a verdade é relativa já é por si só uma frase bem burra e contraditória. Presta atenção aqui. Quando alguém afirma que a verdade é relativa, essa já é uma tentativa de colocar uma verdade absoluta. Qual verdade absoluta? A verdade absoluta de que a verdade é relativa. Veja como é uma estupidez sem tamanho isso. Mas tá, vamos pensar um pouco sobre o que eu disse antes, sobre os pontos de vista. Por exemplo, um daltônico, ele pode, por causa da sua deficiência, enxergar um objeto verde, mas ver a cor cinza, sei lá. E por causa disso, você vai encontrar algumas pessoas meio burrinhas aí pela internet dizendo que a verdade é relativa, ou seja, que o ponto de vista de uma pessoa diz o que é a verdade ou não. Nesse caso mais específico, que a cor é relativa a quem vê. Você concorda com isso? Você percebeu aí onde é que está o problema? Veja como isso aqui é bem simples e não tem nada de verdade relativa. Quando um daltônico afirma que um objeto verde é cinza, justamente por causa da sua deficiência em enxergar a cor verde, ele está afirmando uma mentira, um equívoco. E por quê? Ora, porque essa deficiência do daltonismo impede com que essa pessoa enxergue o verde daquele objeto. O daltônico, então, ele é enganado pela deficiência da sua visão. Não é óbvio isso? Agora, veja só, se ao invés de um daltônico dizer que um objeto verde é cinza, ao invés disso, ele disser que ele enxerga o objeto cinza, ele está falando a verdade. Mais uma vez, a verdade não foi relativizada. Existe uma verdade que é aquele objeto é verde. E existe mais uma verdade não contraditória que é esse daltônico enxerga aquele objeto cinza, mesmo o objeto sendo verde. O objeto não ficou cinza só porque o daltônico o enxerga cinza. A deficiência, a dificuldade do daltônico de enxergar a cor daquele objeto não transformou a verdade de que aquele objeto é verde na verdade de que o objeto é cinza. Ou seja, só existe uma verdade. O fato de que pontos de vista trazem às vezes informações diferentes só nos diz uma coisa, e não é que a verdade é relativa. Isso nos diz que a verdade precisa ser descoberta. Então, resumindo tudo isso que eu disse aqui até agora, duas afirmações contraditórias nunca podem estar corretas em um mesmo sentido. Várias informações que se contradizem ou se anulam nunca podem representar a verdade dos fatos. É por isso que o cristão pode sim dizer que todas as outras religiões fora dele estão erradas. E eu sei que em nossos dias dizer que uma religião é falsa e até chamar uma vertente cristã de seita pega muito mal, isso dói muito no coraçãozinho de algumas pessoas frágeis, é algo que está na categoria do politicamente incorreto, mas todo mundo sabe que a verdade às vezes dói. E ela dói mesmo sem se importar com o que você pensa. O que a gente tem que fazer é amadurecer, procurar a verdade e aceitá-la, porque não tem outro caminho. O que eu estou tentando te dizer aqui é que é especificamente importante que você saiba que a verdade existe, ela é absoluta, e quando eu e você não concordamos com ela, nós simplesmente estamos errados. Mas tem outra coisa. O fato da verdade existir não significa que ela seja evidente ou até fácil de conhecer. Na verdade, eu tenho que dizer que é o contrário disso. Porque, segundo a Bíblia, aquelas verdades que são essenciais para a vida humana nem sequer podem ser conhecidas pela humanidade apenas pelo raciocínio.
E foi por isso especificamente que Deus precisou se auto-revelar à humanidade, mostrando a sua vontade, ainda que aos poucos, até chegar nisso que a gente chama hoje de Bíblia. E agora, caminhando para o final já, eu quero colocar aqui uma pergunta para você. Eu vou pedir que você se esforce para responder isso nos comentários, sem vergonha nenhuma de errar. Considere primeiro aqui essas duas verdades sobre a situação da humanidade. A primeira verdade: a humanidade é má. A humanidade é má. A segunda verdade: Deus é santo, por isso ele é justo. Deus é bom, por isso ele não pode suportar o mal. Então, deu para perceber o problema? Se Deus não pode suportar o mal e a humanidade é má, como é que a gente faz? E agora? Deixa eu fazer mais um adendo ainda. Nesse livro aqui, o livro 500 anos desobedecendo o Papa, que eu recomendo muito a leitura, a gente lê o seguinte: nas Escrituras, nós vemos que a queda do homem em pecado eliminou toda e qualquer possibilidade do homem fazer o bem ou obedecer a Deus. Os reformadores falaram muito sobre isso e essa doutrina ficou conhecida pelo nome de depravação total. Depravação total. Total aqui não no sentido de quantidade, mas no sentido de qualidade. Pois bem, dadas essas informações aí, eu vou pedir para você responder aqui nos comentários uma das perguntas mais feitas aos cristãos e principalmente aos teólogos cristãos, que é a seguinte. O editor vai colocar aí na tela, eu acho. Se as pessoas, pelos caminhos naturais, pelo raciocínio, não podem chegar a conhecimentos fundamentais para a salvação, será que é justo que elas sejam condenadas? Ou seja, é justo alguém que simplesmente não chegou a conhecer a verdade possa ser condenado? Então essa aí é a questão que eu gostaria muito que você respondesse aqui nos comentários, sem vergonha nenhuma de errar. Mas antes de responder, procure uma Bíblia, de repente, se você não tem nenhuma Bíblia, procure no site bibliaonline.com.br e leia essas passagens aqui que o editor está colocando na tela para você ter uma base um pouco mais profunda para responder isso aqui, para entender o que a fé cristã pensa sobre isso. Eu vou te falando já, se você não ler essas passagens antes de tentar responder, vai ficar bem óbvio na tua resposta. Eu só quero relembrar uma outra coisa aqui que eu já disse no começo. O meu papel aqui, o meu objetivo como cristão e libertário com vocês aqui do canal é dar ferramentas para vocês, dar conhecimento para vocês sobre a fé cristã, para você poder dialogar corretamente com os cristãos quando você for tratar desse assunto. Então, conheça o básico da fé cristã. Então, tente responder aqui embaixo só depois de você ler essas passagens que você viu. E você pode ter mais material ainda se você quiser ver. Eu vou deixar 4 links aqui na descrição, links bem profundos, estudos bem profundos sobre esses assuntos que você pode assistir depois. Mas de qualquer forma, fique de olho aqui no canal, porque o próximo vídeo vai ser especificamente para explicar e para responder essa pergunta que eu deixei para você. E olha aqui, vamos combinar, sem mimimi, beleza? Não vai ficar ofendidinho aí nos comentários, pode crer? Então é isso aí, não esquece de mim, meu nome é Lucas Rosalém, assista ao próximo vídeo, a gente se vê lá. Falou!